Irmãos, esse texto é um texto bastante... Muitos textos são bastante conhecidos, né, do povo de Deus. Mas alguns se destacam em relação a outros. E esse texto da prova que Deus impôs a Abraão é um destes. Um desses textos que acabam se destacando por conta da sua dramaticidade, de elementos que até nós não conseguimos, ao certo, compreender, no sentido de que Deus faz algumas coisas que nós exatamente não temos todas as respostas, os modos de Deus atuar. Nós sabemos em relação aos objetivos de Deus. Os objetivos de Deus são sempre bons, maravilhosos. A sua intenção, a intenção de Deus é sempre maravilhosa, mas o modo, né, o modus operandi, o modo de operar de Deus, nem sempre é claro para nós, pobres criaturas. Esse texto é um texto que nos mostra isso. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 19. Peço que todos prestem atenção nessa narrativa de Gênesis, capítulo 22, versículo 1 até o versículo de número 19. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, que é um machado. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho. Eu peço que os irmãos repitam essa frase. Deus proverá para si. Só Deus proverá para si, tá? Deus proverá para si. Amém. Meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, levantando a mão, tomou o cutelo, o machado, para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe façais, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a terra dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Meus irmãos, estamos diante, portanto, de um dos textos mais dramáticos da Escritura.
especialmente aqueles que já têm filhos, podem sentir um pouco melhor, né, o drama desse texto. Deus pedir o seu próprio filho em sacrifício. Através dessa passagem, surgiu um linguajar, uma expressão que é muito usada no meio evangélico por pessoas que são cristãs e até mesmo por não cristãos. Quando as pessoas estão esperando alguma coisa, elas dizem: o Senhor proverá, não é verdade? Quando não tem condições de algo, mas tem desejo de algo, né? Alguns que estão solteiros e desejam casar e ainda não têm ali pretendentes, quando se pergunta: e aí, como é que está a sua situação? Alguns dizem, né? Olha, o Senhor proverá, né? Ou se a pessoa está desempregada e ela está procurando um emprego, e a pessoa está ali almejando, esperando que Deus abra uma porta, o crente ele costuma dizer, né? Olha, eu estou orando aqui, o Senhor proverá. Mas a essência desse texto, embora a gente possa usar a verdade bíblica de que o Senhor proverá, de que o Senhor provê, de que Ele nos sustenta para todas as áreas da nossa vida, o destaque aqui desse texto é: o Senhor proverá para si. O Senhor proverá para si. É uma providência de Deus em relação a si mesmo, em relação a Ele mesmo. A ênfase, irmãos, de toda a Escritura é Deus fazendo a sua própria vontade. Uma questão secundária é Deus fazer a nossa vontade. Primariamente, Deus faz a sua própria vontade. Por isso, Abraão diz: o Senhor proverá para si. Você pode repetir comigo então mais uma vez? O Senhor proverá para si. Portanto, meus irmãos, nós observamos aqui nesse texto, e o que eu quero compartilhar com os irmãos, é alguns aspectos importantes dentro dessa expressão: o Senhor proverá para si. Veja que é uma expressão dita por Abraão, dentro de um contexto dramático, um contexto obscuro, parece até uma cena de filme de suspense, né? De drama. Ele diz: o Senhor proverá para si. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é que essa frase, essa expressão, o Senhor proverá para si, é uma expressão cheia de fé. Grave isso. O Senhor proverá para si é uma expressão cheia de fé. Afinal de contas, meus irmãos, Abraão confiava em Deus. Ele confiava naquilo que Deus havia prometido. Deus, no contexto anterior, tinha feito com que Abraão passasse por alguns testes já, por algumas provas. Claro, não eram provas tão grandes, tão dramáticas, tão fortes como essa prova na qual ele estava passando, ou pela qual ele estava passando nesse momento do texto que nós estamos lendo. Mas no contexto anterior, nós temos que admitir que Abraão já era um homem de fé. Por isso, ele diz: o Senhor proverá para si, porque ele já tinha uma certa experiência com Deus. Se nós voltarmos a um pouco no livro de Gênesis, o capítulo 2, nós vamos perceber isso. Capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 3, Deus chama Abraão e diz o seguinte: ora, Gênesis 12, 1 ao 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Abraão fez? Abraão foi, sem nenhum tipo externo de garantia. Não havia uma religião hebreia. Abraão é o pai, digamos, da fé, é o pai da religião hebreia. É diferente se nós ouvíssemos a voz de Deus hoje, porque nós já estamos dentro de um contexto acostumados com a Sagrada Escritura, com a revelação, acreditamos que existe um Deus verdadeiro e tudo mais. Não, Abraão estava dentro de um contexto pagão. E Deus escolhe Abraão, levanta Abraão, lhe dá uma ordem: sai da tua terra, e lhe faz uma promessa. E Abraão sai da sua terra e da sua parentela e vai. Ele era um homem de fé. Por isso, quando ele diz, no contexto que nós estamos lendo, no texto que nós estamos lendo, o Senhor proverá para si, ou Deus proverá para si, essa expressão é uma expressão cheia de fé. Poderia ser que ele tivesse isso em mente. Deus me chamou.
Eu saí da minha terra. Deus tem me abençoado. Eu tenho observado o agir de Deus. E por isso ele diz para o seu filho, nessa expressão dramática, né, da pergunta do seu filho. Né? Eu estava lendo esse texto aqui para minha filha, e ela achou interessante o contexto e o fato de que o próprio filho de Abraão, o próprio Isaac, perguntou. Né? Ele olha para um lado, né, ele vê aqui, vê o fogo, vê a lenha, vê todos os elementos ali, e ele pergunta, e agora? Cadê o cordeiro? E Abraão, numa expressão de fé, diz: o Senhor proverá para si. No texto, vemos essa confiança de Abraão no contexto anterior dessa frase. Voltemos ao nosso texto, Gênesis capítulo 22. Observem, por exemplo, meus irmãos, o versículo de número 5, que diz o seguinte: então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz, que era Isaque, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha, ele tinha uma certa convicção de que Deus daria um jeito naquela situação. Abraão sabia que Deus poderia fazer algo. Abraão sabia que Deus poderia prover. Por isso ele diz, dentro desse contexto, Deus proverá para si o cordeiro. Esta palavra hebraica significa literalmente Deus verá. A ideia de que Deus está vendo a circunstância e tem ali o entendimento daquilo que a circunstância exige. A gente usa essa palavra de vez em quando dentro dessa semântica que eu estou mencionando aqui. Né? Por exemplo, tem como você fazer algo para mim? E as pessoas dizem, eu vou ver, né? Eu vou ver o que eu posso fazer. Quando você diz, eu vou ver o que eu posso fazer, você não está falando de ver literalmente. Você está dizendo que vai tentar providenciar algo. Então, a ideia da raiz hebraica aqui é Deus vendo. Ele vê, ele sabe aquilo que a gente precisa. E por isso os tradutores, com o tempo, e essa palavra começou a ganhar semanticamente, né, no seu significado, a ideia de prover, a ideia de providenciar. Por isso o Senhor providenciará para si o cordeiro. Quer dizer, o Senhor está vendo, né? É a ideia de que existe um Deus dentro de uma circunstância, e esse Deus não está aquém, ele não é só transcendente, ele não está fora, mas ele está presente, ele está vendo a circunstância, e por isso ele tem condições de providenciar tudo aquilo que é necessário para o andamento ali daquela circunstância. O Senhor está vendo, o Senhor proverá para si. Abraão, meus irmãos, e aqui o elemento de fé é interessante porque Deus proverá para si, ao mesmo tempo que há aqui um elemento de fé naquilo que já se conhece, porque Abraão já tinha tido algumas experiências com Deus. Há um elemento de fé também em relação àquilo que não se conhece. E a fé é assim, não é verdade? Nós conhecemos o nosso Deus. Nós sabemos que o nosso Deus sempre vai fazer o melhor. Mas nós não sabemos como. Em algumas circunstâncias a gente tem até essa mentalidade, não é verdade? Eu não sei como que Deus vai resolver esse enguiço, essa situação. Mas eu sei que Deus é poderoso para resolver. Essa é a ideia de Abraão. No seu interior, no seu coração, Abraão entendia que Deus seria capaz, veja, até de ressuscitar o seu filho. Por isso ele estava disposto a matar o seu filho em sacrifício. Porque ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Você tem certeza disso que eu falei agora? Amém? Sim, porque isso está na Bíblia, não é verdade? Vamos até o texto onde isso está registrado, isso que eu mencionei. Hebreus capítulo 11, versículo 17 ao 19. Olha só, Hebreus 11, 17 e 19, o autor aos Hebreus vai citar exatamente o texto que nós estamos estudando. E ele vai dizer o seguinte: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estando mesmo para sacrificar o seu unigênito, único filho, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada tua descendência. Por que Abraão então creu? Versículo 19, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. A ideia de figuradamente
é a ideia que aponta para o próprio Cristo. Em Deus recobrar o seu filho da morte. Mas é um elemento que nós vamos falar um pouco mais para frente. João Calvino disse o seguinte a respeito desse texto, irmãos. Ele deixou a questão desconhecida para a providência divina. Abraão entendia, conhecia algo, mas o desconhecido ele deixou para Deus. Deus proverá para si o cordeiro. Então, meus irmãos, é uma expressão dita dentro de um contexto de fé. Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. Um contexto de fé. Por isso, nós temos que ficar firmes nas promessas de Jesus. Abraão acreditava, tinha fé naquilo que Deus havia prometido, simplesmente porque Deus havia prometido. Esse é o ponto fundamental. A fé de Abraão não era uma fé simplesmente na sua própria vontade. Olha, eu creio que Deus proverá para si porque é um desejo do meu coração. Não. A base, o critério da fé de Abraão era a promessa de Deus. E aqui então nós fazemos uma distinção entre os nossos desejos de providência, por providência, e o desejo de Abraão. Porque nem sempre os nossos desejos estão de acordo com as promessas de Deus. Às vezes dizemos, o Senhor proverá. Eu tenho certeza que o Senhor vai prover. Mas Deus não prometeu. Entendeu a diferença? Abraão estava firmado em algo que Deus havia prometido. Ele disse, o Senhor proverá para si, porque a base era a promessa que Deus tinha feito para ele quando o chamou no capítulo 12. Mas nós usamos esse texto em qualquer contexto, aleatoriamente. E até mesmo com o intuito de que Deus resolva alguns dos nossos desejos pecaminosos. O Senhor vai prover. Vou comprar, vou vender, vou fazer isso, aquilo. Deus não prometeu. Temos que tomar cuidado. Para não, então, distorcer o texto como se Deus tivesse com esse texto prometendo que iria providenciar todos os nossos desejos. Não. Olha a vida do apóstolo Paulo. Deus providenciou para o apóstolo Paulo conforto? Não. Muitos amigos ele tinha? Não, eu estou citando Paulo porque ele é um dos grandes exemplos do Novo Testamento, mas os demais apóstolos a mesma coisa. A maioria dos nossos desejos, irmãos, tem fonte pecaminosa e egoísta, de planos que nós estabelecemos sem sequer perguntarmos para Deus se são planos de fato com a sua vontade. Agora, uma coisa é certa. Positivamente, nós podemos entender esse texto no sentido de que todas as promessas que Deus fez para a sua igreja, nós podemos dizer agora com certeza, né? O Senhor proverá para si. Mas como que eu posso aplicar isso na minha vida? Você pode perguntar, né? Já que nós temos desejos que nem sempre são desejos que estão estabelecidos na vontade de Deus, como? Muita gente fica desesperada, por exemplo, com o governo. A igreja vai ser perseguida, a igreja vai acabar, a igreja... Será que Deus fez alguma promessa de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja? Sim ou não? Então nós temos aqui então um exemplo de uma promessa que não é devaneio da nossa mente. É uma promessa fundamentada realmente, é uma certeza fundamentada em uma promessa factível, um fato. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, quando o mundo inteiro, quando os próprios evangélicos estiverem de um lado para o outro se debatendo, né, com medo de um monte de coisa aí a gente pode olhar para esse texto, Deus proverá para si. Deus é dono de todas as coisas. E aí nós podemos sim aplicar esse texto de uma forma com mais propriedade, obedecendo o seu contexto e não aplicando aleatoriamente aos nossos desejos, seja quais forem os nossos desejos do coração. Por isso, meu irmão, creia. Creia nas promessas bíblicas. Nós costumamos cantar, né? Firme nas promessas de Jesus. E ainda bem que o hino diz isso, né? Firme nas promessas de Jesus. Não é firme nos nossos sonhos. O foco não é o sonho da nossa alma e do nosso coração. O foco são as promessas de Jesus. A segunda coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, queridos benditos do Senhor, é que essa expressão, Deus proverá para si, é uma expressão também dita dentro de um contexto
de obediência. Abraão não somente creu, ele obedeceu. Aqui nós temos dois aspectos a respeito da fé, que Tiago vai trabalhar bem. Paulo também, mas Paulo vai trabalhar mais o elemento que nós não conseguimos enxergar, que é a fé em si, que é o crer sem ter acontecido. Quando Deus fez a promessa para Abraão, sem que nada tivesse acontecido, Abraão creu e foi justificado pela fé. Mas aí Tiago vai dizer na sua carta que Abraão foi justificado quando obedeceu. E aí a gente pergunta, quem está certo, Tiago ou Paulo, né? Os dois, porque eles estão falando de dois aspectos da mesma coisa. A verdadeira fé, ela não precisa de obras, porque ela acontece sem obras. Ela acontece sem contexto visível. Nós simplesmente cremos. Só que a verdadeira fé frutifica em obras. E por isso nós temos aqui tanto a crença de Abraão, quanto a sua obediência. E olha, irmãos, não existe contexto mais dramático da escritura de obediência, exceto Cristo, né? Exceto o que aconteceu com Cristo, do que esse contexto aqui. Esse contexto aqui é mais dramático do que o contexto de Jó, pelo menos para mim. Por quê? Porque tem elementos mais difíceis de compreender do ponto de vista ético. Observe, meus irmãos, era fácil Abraão obedecer a Deus aqui? Não. Primeiro, era a morte do seu próprio filho. Nisso é parecido com Jó, né? Só que Jó efetivamente perdeu os seus filhos. Segundo, era uma morte violenta. Não era uma injeção letal. Não era simplesmente um elemento ali que a pessoa rapidamente iria morrer. Não, o seu filho iria morrer de uma maneira cruel. Era uma morte violenta. Lembre-se de Cristo, né? Uma morte violenta. Terceiro, ele mesmo seria o autor. Deus não estava exigindo que ele levasse o seu filho para um lugar e simplesmente outra pessoa o sacrificasse. Deus estava exigindo que ele mesmo sacrificasse o seu próprio filho de uma maneira violenta. Veja que o contexto aqui é muito dramático. Quarto, o que Deus pediu para Abraão era contra a moral que o próprio Deus estabeleceu. O pedido de Deus a Abraão era antiético. Abraão poderia muito bem dizer o seguinte: não, Deus não vai se agradar que eu mate uma pessoa. Seria muito, digamos assim, coerente da parte de Abraão, do ponto de vista humano, se ele dissesse: não, não é Deus que está falando comigo. Não é o mesmo Deus que me prometeu, que iria abençoar a minha descendência. Não pode ser, porque agora ele está pedindo para que eu sacrifique o meu filho. Veja, irmãos, nós temos aqui, inclusive, um quinto ponto, que é que esse pedido era contra as promessas que Deus tinha feito a Abraão. Abraão não tinha uma igreja, Abraão não tinha as escrituras, Abraão tinha a voz de Deus e, o principal, a sua fé em Deus. E ele, inclusive, por isso, obedeceu. Ele acreditou que Deus poderia, então, ressuscitar o seu próprio filho. A obediência, meus irmãos, é a atitude que Deus requer de nós diante das provações. Nós ficamos muito preocupados com vários elementos diante de dificuldades. O que Deus vai fazer? Qual é a vontade de Deus? Etc, etc. Mas o que Deus requer de nós, principalmente, é que obedeçamos. Deus quer disposição. No versículo 1, Deus chama a Abraão e ele diz: eis-me aqui. No capítulo 6 de Isaías, Deus chama a Isaías e ele diz: eis-me aqui, depois de ser transformado. Versículo 3 e 4 do nosso texto, nós observamos que Abraão andou de Berseba até o Monte Moriá, que seria em Jerusalém, cerca de 80 quilômetros, mais ou menos a distância daqui para outra cidade lá, né? 80 quilômetros, com seus camelos, remoendo aquilo ali. Será que eu faço? Será que eu faço isso? Será que o que vai acontecer? Talvez a maioria de nós, eu falo por mim também, teríamos desistido disso. Por isso, o contexto aqui é um contexto de obediência, é uma obediência dentro de uma situação completamente diferente de tudo aquilo que acontece nas Escrituras, exceto o contexto ali da morte de Jesus, que é mais dramático do que esse daqui. Meus irmãos, a obediência é importante. A gente costuma dizer o seguinte: Deus proverá, mas a gente não obedece. A gente foge da obediência.
A gente está mais interessado, eu digo a igreja como um todo, né, no Ocidente, em oferecer sacrifícios, em louvar, em pregar, em cantar, e assim por diante, mas não estamos interessados em obedecer. E a Bíblia diz que Deus se agrada mais de obediência do que de sacrifícios. Nós precisamos obedecer. Nós temos dificuldade em obedecer. Nós queremos que Deus transforme a nossa vida e áreas da nossa vida, mas não queremos obedecer. Sabe um exemplo interessante disso? Não sei se vocês lembram, esses programas passaram em alguns canais fechados, acho que abertos também, que eram aqueles programas de transformação de casas, né? E tem um específico que era um programa de restaurantes, um programa americano, em que um homem, ele analisava algumas cartas que eram enviadas, era um chefe, ele analisava algumas cartas que eram enviadas para ele de restaurantes que estavam à beira da falência. E aí ele analisava e ia, vocês lembram desse programa? Ele ia até os lugares lá, chegava, quebrava tudo, né? Ali observava, dava uma bronca em todo mundo, vocês estão fazendo tudo errado, tal. Os donos até ficavam bravos às vezes. E ali ele estabelecia alguns critérios. Vocês vão ter que fazer isso, né? Vocês vão ter que, as suas finanças vão ter que ter esse critério, contratação, todas as áreas ali, tintim por tintim, né? Ele deixava tudo mastigado, para que a pessoa pudesse, então, tocar aquela obra. E daí, se você for fazer uma pesquisa, nos restaurantes que passaram por essa transformação, você vai perceber que a maioria não vingou. Não vingou por quê? Um dos motivos é porque as pessoas receberam ali as regras, elas não conseguiram praticar aquilo. Nós temos a tendência de não obedecer. Nós queremos a bênção, nós queremos a transformação, né? Nós queremos o restaurante transformado, tudo novinho, né? Queremos tudo do bom e do melhor, mas nós não queremos obedecer, então não tem como manter. E a maioria dos restaurantes não consegue se manter. As pessoas deixam de aplicar as regras que aquele homem ali que entendia do assunto estabeleceu. E nós somos, irmãos, com as devidas proporções, nós somos inclinados à desobediência. Eu quero um casamento abençoado por Deus. Maravilha. Cria isso na mente, né? Mas se nós não queremos obedecer a Deus, não teremos um casamento abençoado. Eu quero uma igreja abençoada, eu sonho com uma igreja que seja uma comunidade que tenha essas características. Mas muitas vezes eu sou o primeiro a desobedecer a Deus, a quebrar os mandamentos de Deus. Estamos então interessados em transformação, interessados em providências, como esses restaurantes, né? Escreve a cartinha pedindo a providência, mas não quer obediência. Nós escrevemos as cartinhas, né? Nós oramos, Senhor, proveja, abençoa, minha vida está desse jeito, assim, assado. Mas nós não queremos obedecer a Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. Mas nós vemos aqui esse exemplo positivo de Abraão, irmãos, em que ele não somente diz, Deus proverá para si. Ele, em cada detalhe, por isso chamado de pai da fé dos crentes, né? Ele obedeceu. E por último, que eu quero compartilhar com os irmãos, que além de ser uma expressão de fé e de obediência, não poderíamos deixar de mencionar, parece que quando nós lemos aqui, a maioria já pensa nisso, né? Que essa expressão aponta para Jesus Cristo. Deus proverá para si é uma expressão que aponta para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Jesus viria da descendência de Isaac. Seria impossível, então, que Isaac morresse. Claro que Abraão não sabia disso da maneira que nós sabemos, mas ele sabia de uma maneira um pouco mais obscura, mas sabia. Havia no coração de Abraão, segundo o próprio autor aos Hebreus menciona a respeito de Abraão, de Isaac, Jacó, Moisés, entre outros, uma esperança messiânica. Então, de alguma maneira, claro, não tão clara como nós hoje, que temos a escritura completa e já sabemos da vinda de Cristo, de alguma maneira, Abraão sabia que Deus providenciaria o cordeiro para si, por causa de seus planos em relação ao futuro e em relação ao Messias. Amados irmãos, da mesma maneira, como está escrito em João, Evangelho 1:29, da mesma maneira Deus providenciou o cordeiro
para purificar os pecados do mundo. João 1:29 diz o seguinte: quando João Batista avista Jesus Cristo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essas promessas que são cumpridas no Novo Testamento a respeito de Cristo têm a ver com o fato de que Deus providenciou para si o Cordeiro. Leamos, irmãos, alguns desses textos para que a nossa fé seja elevada, seja edificada através da leitura da palavra de Deus. O primeiro, Lucas, capítulo 1, versículo 67. Lucas 1, versículo 67. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus. Lucas 1, 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia para com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança. Verso 3, os irmãos podem ler, por favor? De conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Portanto, meus irmãos, o próprio Novo Testamento faz uma conexão entre Abraão e aqueles que estão em Cristo Jesus, e o próprio Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ele é o cumprimento de todas as promessas, inclusive o cumprimento do pacto que Deus fez com Abraão, que chamamos de pacto abraâmico. Através do pacto da graça, nós observamos que Jesus Cristo foi enviado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo vai ensinar a respeito disso, e é interessante a gente também passar por esses textos. Vamos até Gálatas, capítulo 3, Gálatas 3, vamos começar com o verso de número 8. Gálatas 3, 8. Aqui, esse texto é ainda mais claro. O apóstolo Paulo, para combater o legalismo daqueles judeus que se achavam povo de Deus, mas não queriam se converter a Jesus Cristo, ele demonstra que aquele que veio antes de Moisés, que foi Abraão, é o pai da fé de todos os crentes. Olha só como o apóstolo Paulo vai construir o seu argumento. Gálatas 3, versículo 8, em diante aqui a gente vai ler alguns textos. Gálatas 3, vamos começar com 8. Diz o seguinte: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todos os povos. Naquele contexto em que Deus disse para Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, Paulo está interpretando isso como o evangelho de Jesus Cristo. Ele está dizendo que Deus, com essas palavras, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Por isso, o contexto do sofrimento e do sacrifício que Deus pede a Abraão está totalmente conectado ao plano de salvação em Jesus Cristo e à salvação do povo de Deus. Olha só, meus irmãos, o versículo de número 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, porque assim como Abraão creu e foi justificado, os da fé, não por obras como causa, mas como consequência, também são justificados. Observe o versículo 16. Ainda do capítulo 3 de Gálatas. 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, ao teu descendente, que é Cristo. Versículo de número 18. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Observemos agora o versículo 28 e 29. Ainda desse texto. Olha só, versículo 28. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo,
também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Somos descendentes espirituais de Abraão. Portanto, meus irmãos, esse relato que tem essa frase destacada, essa expressão, Deus proverá para si o cordeiro, tem toda a relação com a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, com a eleição. Observe, se voltarmos ao texto de Gênesis 22, os irmãos vão perceber, por exemplo, no versículo 2, versículo 12, versículo 16, que Deus vai usar a expressão assim: tu não me negastes o teu único filho. Percebem isso? Não me negastes o teu único filho. Quando ele pede para que o filho seja sacrificado, versículo 2, no versículo 12 e no versículo 16, quando ele avisa ali que era uma provação, que era um teste. Mas veja, irmãos, Abraão não tinha só um filho. Abraão tinha Ismael. Isaac não era o único filho de Abraão. Mas Isaac era o filho da eleição. Era o filho da promessa. O apóstolo Paulo vai usar exatamente essa argumentação para dizer que nem todos os israelitas são filhos de Deus. Nem todos que são descendência física, racial, étnica de Abraão são filhos espirituais de Abraão. Porque está dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Ou seja, a igreja vem espiritualmente de Isaac, não de Ismael. Paulo usa essa argumentação no Novo Testamento, Romanos 9, 6 a 8, para falar sobre a eleição, a predestinação, para demonstrar que Deus elege pessoas para a salvação e não elege outras, para mostrar que existe a eleição, que Deus escolheu Isaac como alvo da eleição de Deus, né, e desconsiderou completamente Ismael, inclusive dizendo nesse texto que nós estamos estudando, não me negaste o teu único, sendo que não era único filho, no que diz respeito à salvação, no que diz respeito à eleição, Isaac era o único filho de Abraão. Por essas e outras, meus irmãos, que esse texto, ele aponta para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ó, amados, nós temos poucas garantias nesse mundo. Temos muitas incertezas. Há um tempo que as pessoas deixaram as suas posses na poupança, né? E o governo tomou tudo, né? Os irmãos que viveram nessa época. Eu era apenas uma criança nessa época. Meu pai me contava. Não há garantias nessa terra. O governo é instável, a economia é instável, a saúde é instável. Mas as promessas de Deus, irmãos, elas são inabaláveis. Os governos deste mundo passaram. Pessoas que eram chefes de grandes impérios dessa nossa existência terrena, jamais imaginariam que os seus reinos pudessem passar. Se você voltasse no tempo e dissesse para Nabucodonosor, olha, um dia o Império Babilônico não existirá mais, ele não acreditaria em você. Se você dissesse para Alexandre o Grande, Império Grego, ele duvidaria das suas palavras. Se você dissesse a César, possivelmente ele também, como todo grande governante ímpio, é soberbo. E não seria capaz de enxergar que um dia o seu reino pudesse se esvair. Todos esses reinos passaram. Levantam-se reis, caem reis. Poderosos se levantam e caem. Mas as promessas de Deus permanecem para sempre. E por isso, irmãos, nós temos aqui todas as garantias de que podemos acreditar que Jesus Cristo vai voltar. Todas as outras promessas já se cumpriram. Nós estamos vendo isso. Vemos promessa após promessa, profecia após profecia das Sagradas Escrituras se cumprindo. Nós temos o testemunho bíblico de textos que foram escritos numa distância de 700, 1000, 1500 anos um do outro. Inclusive, esses textos que nós lemos aqui. O texto de Gênesis, falando sobre o cordeiro que Deus providenciaria para si, e
Centenas de anos depois, o texto escrito pelo apóstolo Paulo, os evangelhos, mostrando que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro que Deus preparou, que Deus providenciou para si. Por isso não sejamos incrédulos. Não esmoreça diante da crença de que Jesus cumpre as suas promessas, irmãos. O maior motivo de estarmos aqui é porque aguardamos o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele grande dia, irmãos amados, que aí sim não haveremos de conviver mais com os nossos pecados, não haveremos de conviver com as mazelas deste mundo. Aí sim, o nosso Senhor, aquele que foi morto, aquele que foi humilhado, aquele no qual todas as profecias do Antigo Testamento se cumprem, o nosso Senhor voltará glorioso. Você almeja esse dia? Amém? Você almeja pelo retorno de nosso Senhor, por isso nós temos expressões nas Sagradas Escrituras, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não deixemos, irmãos, não deixemos que as coisas deste mundo, as esperanças deste mundo, ofusquem, apaguem a esperança maior que nós temos do retorno de nosso Senhor. O testemunho bíblico é claro, mesmo num contexto mais obscuro, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e tantos outros, de alguma maneira que não sabemos explicar, estavam com o coração no céu. E o autor aos Hebreus vai dizer que, Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 11, no comecinho ali do capítulo, vai dizer que Abraão almejava não a cidade terrena, mas a cidade da qual Deus é o arquiteto. Não sabemos explicar isso, mas sabemos que a semente da vinda de Jesus, da primeira vinda, estava no coração daqueles crentes. E se Abraão conseguiu ter fé dentro daquele contexto, nós temos mais testemunho, nós temos a Escritura. Jesus veio, Jesus mudou a história. Nós estamos aqui hoje, irmãos, por causa de Cristo. O que era Juquiá há cerca de 300 anos atrás? Quem morava aqui? Quem eram os moradores? Provavelmente os indígenas, seria isso? Qual era o contexto de cultura deles? Adorar o céu, a lua. Eles tinham princípios éticos parecidos com o cristianismo? Não. Alguns poderiam ser, né? Nós estamos aqui porque o evangelho mudou tudo. Nós temos a nossa própria existência aqui, o fato de estarmos aqui como prova de que Jesus veio, morreu e ressuscitou e marcou o mundo. O nosso calendário é marcado pela vinda de Cristo. Estamos a 2023 depois de Cristo. Nós temos só, entre aspas, só tudo isso. Nós temos todas essas promessas cumpridas, tudo isso como testemunho, para que não esmoreçamos, para que acreditemos que Deus, aquele que disse que ia providenciar, aquele que prometeu para Abraão e fez Abraão dizer isso, né? Deus proverá para si o Cordeiro, de que Deus já proveu para si o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, meus irmãos?